Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o convidado de hoje é o advogado especializado em Direito Ambiental, Alessandro Azzoni. Tudo bem, Alessandro? Tudo em ordem, graças a Deus. Que bom. O Alessandro vai falar sobre áreas contaminadas, né, Alessandro? Alessandro, antes de começar as perguntas, eu queria que você definisse para nós o que são áreas contaminadas. A definição de áreas contaminadas são todas as áreas dentro de uma cidade ou dentro de uma propriedade, mesmo que seja rural, existe também, que tenham, ou estejam com suspeita de contaminação ou já estejam contaminadas com produtos químicos. Esses produtos químicos, na verdade, são ou de processo industrial, ou de agrotóxicos, ou de postos de gasolina, ou seja, são contaminantes que adentraram o solo e ficaram lá inertes por um período e não foram feitos tratamentos. Então, essa área ela coloca em risco o quê? A saúde pública. A preocupação dos órgãos ambientais e tanto do Ministério Público é a preocupação justamente em relação à saúde pública. Nós tivemos alguns casos emblemáticos que foram construídos conjuntos habitacionais em cima de áreas contaminadas e o vapor saía desses resíduos que começaram a provocar doenças nas crianças, nas pessoas, e aí foram descobrir que era um depósito clandestino de descarte. Então, a empresa, ela aterrava os produtos e construiu em cima. Só conseguiram descobrir que era a empresa porque na hora que abriram tinha os rótulos e foram levantados dos rótulos onde chegaram e quem era a empresa. A empresa foi obrigada a fazer todo esse gerenciamento por ser uma grande empresa. Por que foi feito isso? Porque colocou em risco a saúde. Então, toda vez que você fala de meio ambiente, a pessoa geralmente assusta, né? Fala, é um extremismo. Não, não é um extremismo, porque o meio ambiente ele é um direito coletivo, ou seja, o meio ambiente é um direito de todos. Vou dar um exemplo. Existe uma situação aqui em São Paulo, que é perto da represa de Guarapiranga, que é a área dos mananciais, que está invadida, até umas 2.000 famílias. Existem duas situações controversas. Ou nós melhoramos a condição de vida dessas famílias, ou eu tiro aquelas pessoas para proteger o meio ambiente. Aí você vai falar assim, tem aquelas 2.000 famílias, realmente precisam de uma condição. Só que se você levar em consideração para o direito ambiental, o que é maior? A preservação daquele ecossistema para o sistema de água para População. 9 milhões de pessoas ou eu tenho que atender 2.000 pessoas? A maioria vence. Exatamente, porque a preocupação no meio ambiente é para todos. Sim. Por isso que às vezes você se choca quando você tem uma fiscalização ou quando o Ministério Público vai para cima de uma propriedade com esse intuito. Ele tem que preservar, o Ministério Público e o órgão ambiental, ele tem que fazer o coletivo. Sim. Então, por isso que existe essa mentalidade de hoje de tentar corrigir o passado. E em São Paulo, como é que está a situação de São Paulo, Alessandro? Quais são as principais áreas que estão contaminadas aqui na capital? Há uma grande incidência de áreas contaminadas? Como é que está a situação aqui? São Paulo, ela teve uma evolução. O seu zoneamento houve uma modificação muito grande, né? Nós viemos de um processo de uma cidade altamente industrializada, tanto que nós éramos exatamente pujantes nesse sentido. O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo possuíam grandes indústrias e nós tínhamos alguns bairros industriais. E como a gente tinha a Moca, tínhamos o Jurubatuba e dentre outros, né? Que eram distritos realmente industriais. Só que o que aconteceu? Com a expansão urbana, conforme a cidade foi crescendo, eram grandes áreas, eram 35 mil metros, 50 mil metros, 80 mil metros. E com a expansão urbana, isso começou a ter IPTU. O IPTU começa a ficar caro, você está dentro de uma área urbana, aí você começa a ter interferência. O que eu produzo, eu já não consigo produzir mais ali, porque o caminhão não consegue descarregar, por causa que eu tenho horário. Então, as indústrias começaram a sair dessas áreas abandonadas. Um grande exemplo disso é a região da Moca. Você vê terrenos, nós temos a Ambev, que era a antiga Antártica, lá dentro tem uma estação de trem. Se você entrar naquele prédio que é maravilhoso, eu tive a oportunidade de entrar quando estava funcionando, você entra, o terminal de trem entra dentro da fábrica da Antártica, que é lá dentro, ela está abandonada.
aquela propriedade deve ter mais ou menos uns 150 mil metros, se não for mais, de área. Está parada. Está parada. E de outros lotes lá que estão em 30, 50 mil metros, estão parados. Por quê? Porque ficou... Isso é só a região da Moca da que Moca, você está falando. Jurubatuba é a mesma coisa. Uhum. Hoje ela já é uma parte mais à frente de Santo Amaro, está dentro do distrito de Santo Amaro. Ela evoluiu muito. Só que ela tem, naquele processo de industrialização daquela época, não se preocupava tanto com a questão ambiental. Então, às vezes eu falo assim, nem é por culpa do industrial. Às vezes o próprio funcionário fazia um descarte irregular. Que também não tinha informação, né? Não, às vezes, vamos dizer assim, por mais que a empresa fizesse, de repente o funcionário ia lá lavar um determinado recipiente, ele abria e jogava no ralo, e aquilo ia para o ralo. E às vezes aquele ralo não tinha não era sistema de manilha como tem hoje PVC, era de barro, tijolinho, terra, e aquele componente foi por vários e vários anos sendo jogado, aquilo foi infiltrando e foi indo. Então eu falo muitas vezes assim, muitas das vezes não foi intencionalmente e houve a contaminação. Sim. Então, lembrando que nós tivemos uma grande indústria automobilística, então todas as metalúrgicas ficavam próximas do ABC justamente para produzir peças, então essas metalúrgicas ficaram instaladas nesses bairros, é onde teve as grandes contaminações. Então, realmente nós temos alguns bairros que têm uma situação difícil. Você tem uma porcentagem, mais ou menos, não, de área contaminada no bairro, esses que você citou? Não. Porque assim, existem níveis de contaminação, tá, né? Vamos dizer assim, tem contaminações que são remediáveis e outras que não são tão remediáveis. Até nós falamos fora do ar aqui como mensurar. Vou explicar para você só para você poder entender o que é uma área contaminada. Vamos imaginar assim, que aquele terreno seu, que você tem, aquela propriedade que você tem, está com câncer. De repente você vai fazer um exame, você vai fazer os diagnósticos, então toda aquela investigação ambiental para levantar que tipo de resíduo, que tipo de contaminação, que profundidade está, seria o diagnóstico para saber como está o seu câncer. De repente, você tem uma contaminação que você consegue, lá naquele lugar, extrair aquele tumor e depois você só faz o acompanhamento para ver se remediou. Sim. Você tem uma área com remediação, uma área remediada. Essa área pode ser colocada novamente. Mas tem outras, por exemplo, que o câncer ficou tão lá dentro que você não consegue. Vamos dizer assim, eu estou com um câncer dentro do meu cérebro, que se eu tirar eu vou ficar com uma sequela. É o tratamento paliativo. Aí você vai fazer o quê? Um controle. Você vai fazer controles nessa área para que a contaminação não se expanda. Por quê? Ou porque não tem tecnologia, ou é caríssimo demais. Entendi. Então você acaba tendo essas duas situações. Mas nada disso se torna inviável a propriedade. A propriedade ela tem seu uso, ela pode ser usada? Sim, mas você tem que fazer algumas remediações. Alessandro, dentro da sua experiência, que você faz análise dessas áreas, quais são as principais causas de contaminação? Descarte irregular, somente na parte de efluentes, né? Efluentes é toda a parte líquida, né? Então, principalmente a parte que fazia solventes, para limpeza de equipamentos, que são os organocloretos, que são os mais pesados. Eles eram descartados, infelizmente, de maneira irregular, então isso acaba dando uma contaminação. Ou eles colocavam também tambores, esses tambores vazavam e naquela mesma região. Por mais que ele deixasse esses tambores para ser reciclados, mas ele ficava contido numa área por meses e aquilo vazava e ia adentrando ao solo. É tudo falta de informação, orientação, né? Foi. Ou falta de informação ou realmente não se pensava que chegaria numa proporção tão grande. E como é que o corretor de imóvel fica sabendo se tem ou não uma área contaminada a qual ele está negociando? Nós temos duas situações. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos a CETESB tem um banco de dados de áreas contaminadas. Se você entrar lá no site da CETESB e colocar áreas contaminadas, vai abrir uma página, que você pode procurar por endereço, pode procurar por nome da empresa ou pelo nome do proprietário. Então você tem 3 buscas que você pode fazer. Que bom. Então você sabe se aquela área é contaminada ou você pode pegar áreas adjacentes. Você pega um endereço do lado, alguma coisa alguma propriedade do lado para você fazer cercar para ver se aquela área
está contaminada. Na Secretaria do Verde aqui da cidade de São Paulo também tem uma área de áreas contaminadas, que você pode pedir um estudo preliminar. Todo o estudo preliminar ambiental você consegue fazer essa investigação. Também dá para se fazer. É importante que o corretor de imóveis tenha essa informação, porque no próprio Código Civil, quando admite a responsabilidade... Entra nessa parte. Exatamente. Tem o parágrafo único. Todo prejuízo que venha a interferir no valor do imóvel, todas as informações que forem ser passadas, você, corretor, tem que saber tudo, até a questão ambiental. Você tem que informar. Porque, às vezes, o próprio interessado, ele quer uma área contaminada porque ele vai comprar com deságio. Pode chegar ao ponto de ele querer falar assim, eu quero. Mas aí ele pode comprar mais barato, mas a responsabilidade também é bem grande, grande, mas né? ele assume porque ele sabe o que fazer. Tá. Vamos dizer assim, a maioria das propriedades, o que aconteceu? Ou estava alugada por uma fábrica, ou era uma fábrica que faliu. Então, faliu, aí ficou para os filhos, e os filhos estão com aquela fábrica, eles não sabem o que faz. Eu tenho visto muito na questão da Anchieta, lá na região do Ipiranga, Sacomã, prédios enormes, fechados. Pode ter contaminação? Pode ter contaminação. E o que você vai fazer? Às vezes o próprio herdeiro ficou com a massa falida, ainda pegou um prédio daquele que ele quer vender, mas ele não pode vender porque está contaminado. Mas pode ser alguém que tem interesse, ele tem capital para isso e ele pode fazer o tratamento. Alessandro, eu quero entrar mais especificamente nesse assunto das responsabilidades do proprietário do imóvel, corretor. Chegou uma pergunta aqui via internet. Marcos, via YouTube, quais os cuidados que devemos tomar ao adquirir imóveis ao redor de represas? É importante, porque assim, existe uma legislação que é um pouco pesada, né? Então, e assim, depende muito do agente que está fiscalizando. Então, assim, uma por causa do sistema de autorização que se aquela propriedade ela está licenciada, a primeira coisa. Você tem que saber se ela está licenciada e se ela respeita os recuos necessários, 30 metros, 50 metros de margem. Eu já cheguei a pegar casos, por exemplo, assim, que por decisão judicial se conseguiu manter aquele acesso para a represa dentro da sua propriedade. Mas tem entendimentos que tem outros órgãos ambientais que acham que isso tem que ser recomposta. Tá. Toda aquela mata, aquela parte onde você tem o seu deck para sair com a sua lancha, mesmo que seja artificial, eles entendem que aquela área é uma área que tem que ter recuo e tem que ser recuperada. Tá. Então você tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Existe proteção legal? Sim. Dá para se buscar judicialmente? Sim. Mas tem que tomar muito cuidado. Existem umas situações que, por exemplo, assim, você vai comprar um loteamento num condomínio, eu vi muito essa questão nos condomínios de Ubatuba, Caraguá, Litoral Norte, que você compra seu lote, bonitinho e tal, aí quando você vai fazer o licenciamento lá ambiental, você praticamente perde mais de 50% da propriedade, porque eles vão falar que você está com uma área de proteção, que está com média recuperação e você tem que recuperar 50% do lote. Aí você fala assim, poxa, mas por que 50% do lote? Quando foi feito o loteamento, o condomínio deveria ter mantido uma reserva de 50%, não você dentro do lote. Então, às vezes, você tem que ver quanto tem de reserva. Eu peguei um caso justamente nessa questão do cálculo, e que ela tinha 2 lotes e a medida era muito grande que estavam sendo pedida. E, na verdade, o condomínio só tinha de reserva dentro 25%, está passando para 32%. Tá. A diferença dos 32 para os 50 é dentro do lote. Ai. E muitas vezes quando você compra, você não sabe. Mas tem como você se informar em relação a isso antes de você fazer essa negociação? Todo órgão ambiental, você pode ir na CETESB local, é importante, perde um tempinho e fala assim, olha, vai na CETESB, faz um questionamento na CETESB da região, lá principalmente dessas áreas do interior. Sim. Olha, eu estou comprando, vai lá tirar uma dúvida, fala com o técnico, estou querendo comprar o do condomínio tal, XYK, existe alguma coisa? Ele vai falar, olha, ali tem toma cuidado, porque ali tem uma questão ele vai te dizer o que acontece.
a gente não precisa ter medo dos órgãos ambientais. Sim. Eles estão lá para te auxiliar também, para você não ter um prejuízo. Chegou mais uma pergunta aqui, Alessandro. Tamara Oliveira, via Facebook. Os contratos de locação de imóvel devem constar cláusula de responsabilidade ambiental? Sim, sempre. Todos os contratos de locação, você tem que... Não dá para usar mais contrato padrão. Tá. Contrato padrão de locação, ele te deixa fragilizado. Por quê? A pessoa aluga, monta sua atividade, ele pode desenvolver uma determinada atividade lá dentro que você não saiba, uma atividade secundária, que tem contaminação ou que existe também, existe outros tipos, não precisa ter só uma contaminação, mas você pode ser punido por uma falta de licença ambiental. Aliás, eu queria até que depois você entrasse nessa responsabilidade do corretor e também a responsabilidade de quem está comprando e a responsabilidade de quem é o proprietário do imóvel. Perfeito. Depois você especifica bem essa, que eu acho uma questão muito importante, né, da gente estar ressaltando isso. Duas coisas em relação a isso. Tem que colocar uma cláusula de responsabilidade ambiental para quem você está alugando e você tem que fazer, quando você estiver fazendo a administração do imóvel, você tem que fazer constantemente ir no imóvel, pedir as licenças ambientais, as licenças de descarte, você tem que pedir, ele tem a obrigação de te informar, ele está na sua propriedade. O porquê? Por causa da responsabilidade que a Cris falou. Existe a responsabilidade do proprietário. Dentro do direito ambiental, você tem uma responsabilidade tríplice, penal, administrativa e civil. A penal é aquele que cometeu o crime. Então você vai falar, mas não fui eu que contaminei, certo? Não fui eu que contaminei. Isso é ação de contaminar. Mas você pode ser punido pela omissão. Sim. Porque é ação ou omissão. Você não fez nada, você viu que ele estava contaminando e não fez nada. Então, quer dizer, você pode falar, eu não fui o agente, mas ele pode te indiciar por você saber que ele tinha uma atividade e você não fez nada a respeito. Pode ser indiciado? Pode, por omissão. A administrativa é a multa que a CETESB, a Secretaria Municipal e o IBAMA aplica em cima. Então, você recebe uma multa pelo caso do ilícito ambiental. Além disso, você tem a recomposição do dano ambiental. Por exemplo, eu tenho aquela área contaminada, eu tenho que descontaminar aquela área. Então, a responsabilidade passa para o proprietário. Então, a multa, ela é dada para quem praticou, vamos dizer assim, para o teu locatário, só que na hora que ele vai firmar um termo de responsabilidade com o órgão ambiental, ele vai fixar onde? Na propriedade. Quem vai exercer depois, se ele sair, vai continuar com isso, é o proprietário. Sim. Então, você proprietário, você administrador do imóvel dele, tem que estar acompanhando tudo isso. Então, é importante porque, assim, o proprietário vai ter sempre a responsabilidade de recompor o dano. Por quê? Ele é igual ao IPTU, próprio rem. Então, ela sempre será do quem estiver na propriedade. Então, isso é importante você saber. A responsabilidade do corretor em saber o que ele está vendendo. Ele tem que ter uma ciência se aquilo tem um passivo ambiental. Não estou falando só de contaminação, não. Se existe uma multa ambiental por poda de árvore, ou se ele construiu uma área de reserva e ele não fez a compensação. Porque na hora que o proprietário comprar e for fazer, você tem que avisar também que ali é uma área de reserva, que ele vai, essa propriedade de 1.000 metros... Tem que saber o que está negociando, né? Estou vendendo 1.000 metros quadrados. Ó, desses 1.000 metros quadrados, você só vai poder construir em 200. Porque a pessoa, quando comprar, ele vai querer construir nos 1.000 metros. Se você não explicar, ele vai dizer, mas você me iludiu. Rogério Fernandes, via Facebook. Ele estava perguntando como o corretor é inserido na questão de imóveis com solo contaminado. Exemplo, uma oficina mecânica, pode ter o solo contaminado? Existe sempre a dúvida. Você acabou de explicar mais ou menos. A questão de oficina mecânica, ela tem que ter uma licença ambiental. Então, ele tem que, se você locar para uma empresa dessa, primeiro, cláusula de responsabilidade ambiental. Segundo, fiscalização periódica. Você vai pedir todos os descartes de lubrificantes, embalagem de lubrificantes, porque ele é obrigado a mandar para uma empresa recicladora e ele tem que emitir um certificado de origem, para onde foi mandado. Então, isso dá uma segurança de que ele descartou corretamente. E as licenças ambientais de própria CETESB, por causa que, como ele tem para evitar de lançamento de efluentes. Então, são potencialmente de risco. Então, isso te ajuda muito de você evitar de que a pessoa saia do imóvel.
Uma outra situação que eu falo muito para vocês que estão alugando imóveis para atividades empresariais é tomar cuidado com a mudança de uso. Se você não faz essa fiscalização do imóvel, do como ela está sendo feita, você tem o direito de ir lá fiscalizar como está. Lógico, você não vai entrar na parte de segredo industrial, não interessa isso. Você quer saber para qual uso a sua propriedade está sendo. Eu sempre falo de um caso que eu vi, que eu acompanhei, que a pessoa alugou para um bar e a pessoa achou que o bar era uma coisa legal, e era um bar para sistema daquele pessoal de moto. Ele achou que do espaço do lado ele podia lavar as motos. E depois, lavando a moto, ele achou que podia trocar o óleo da moto também. Só que o imóvel tinha sido alugado para um bar, para alimentação e tal. Ele não entrou com pedido de licença para fazer a lavagem das motos, então os efluentes que saíam, a troca de óleo também não tinha. Era alugado esse imóvel? Era alugado. Quando deu problema, ele saiu, o proprietário saiu, o inquilino saiu e ficou lá. Aí a Sabesp pegou óleo e combustível dentro do sistema de esgoto, foi rastreando, chegou na casa. Meu Deus. Quem está pagando toda a responsabilidade ambiental é o proprietário. Você tem o direito de regresso? Tem. Você pode ir para o direito de regresso em cima de quem causou o dano, mas existe o prazo para você não prescrever o seu direito. Você tem que estar sempre acompanhando tudo certinho. Então, o proprietário tem que ficar muito atento nessa questão, Hoje né? Hoje não dá para você alugar e falar, pronto, está alugado. Tem que estar consciente. Tem. Chegou mais uma pergunta aqui, Gilberto de Santos. Edificação de um condomínio vertical residencial numa área contaminada pode ou é nociva à saúde dos moradores? Ele quer saber se um condomínio vertical que tem área contaminada é nociva aos moradores, possivelmente. Assim, toda a área quando ele entrar com pedido na prefeitura para fazer a construção, para fazer o licenciamento, ele vai ter que provar a contaminação, porque provavelmente ele vai estar dentro de uma área de contaminação. Então a prefeitura vai pedir para ele todos os estudos de contaminação e remediação. E ele está complementando, ele quer saber como fica a situação da construtora em relação a isso. Ela é responsável. Ela é responsável. Tá. Vou dar um exemplo de uma construtora aqui de São Paulo. Ela comprou uma propriedade na Moca, que era considerada área altamente contaminada. E além de ser contaminada, ainda por cima tinha uma parte que era tombada. Então ela teve que manter até a torre da chaminé, porque era tombada. E ele teve toda a fase de licenciamento, ele teve que mostrar qual era a contaminação, qual era a remediação. Depois de remediado, ele recebeu que era uma área que estava já remediada. Ele pôde construir em cima, mas ele tem que informar para todas as pessoas que vão comprar que aquela área era uma área contaminada que hoje não está mais contaminada. Ele é obrigado a informar. Então, quando você vai fazer a venda, tem que estar lá o termo, aqui é uma área contaminada, foi remediada. A pessoa que está comprando, ela tem que ter a ciência. Tanto que eu até fiz essa pergunta para uma das corretoras, ela falou, nós chegamos a perder algumas vendas porque gestantes ficavam com medo que a contaminação voltasse. Mas não, já estava remediado. Mas é uma opção, você tem que se jogar claro. Então, o condomínio vertical, eu fico mais tranquilo porque, primeiro, para subir, o órgão licenciador do município, ele vai pedir um monte de documento. Então, você tem que ter a licença ambiental, a licença ambiental é um dos quesitos para você liberar o alvará da obra. Então, ele vai ter que fazer todo o processo. E quando você faz uma vertical, é muito mais fácil você visualizar do que você pegar uma casa, um terreno para a construção de uma casa. Eu achei que não. Não, a licença para se construir um prédio é muito mais complicada do que você pegar um terreno para construir uma casa. Construir a casa, você pode construir, você pode pedir autorização, você faz um pouco maior, ou você faz a construção, você nem percebe que a área estava contaminada. Mas quando você vai colocar uma família, você vai edificar, a prefeitura tem uma exigência maior, porque vai pegar zoneamento, vai envolver vários aspectos urbanísticos, vai pegar a lei de uso e ocupação do solo daquele município. Então, eu fico mais tranquilo nesse quesito. Rogério Lopes Soares, via YouTube. Ele quer saber como proceder em terrenos de marinha. É complicado. Tem que ter um programa só para isso. Esse de marinha, ele é complicado, porque, na verdade, ele é uma área que você está sob autorização de uso, né? Na verdade, a área de marinha, você não tem autorização.
na verdade, você tem uma concessão de uso, né? Então, é pior ainda, né? Então, você tem que ter, além das autorizações necessárias, ainda a autorização do órgão. Bom, eu queria agradecer sua participação, Imagina. Alessandro, foi excelente. Não, o que você precisar para você vai fazer, mas não tem problema, eu acho importante, justamente porque é um tema que, até para o Ministério Público e até para os juízes hoje, são situações que eles não sabem ainda como lidar. Sim, eles entendem que o proprietário também não tem culpa, mas eles têm o coletivo para ser atendido, ele entende que existe uma questão do capital a ser envolvido nessa remediação, eles entendem tudo isso. Então, até para você doar o imóvel, vou doar para o Estado. E eu queria que você desse uma palavra final para os corretores em relação a esse assunto. Eu acho assim, as áreas contaminadas, elas se tornam até interessantes, porque o proprietário, por sua vez, ele está com um passivo na mão e às vezes ele não consegue, ele provavelmente não consegue dar andamento para aquela descontaminação e pode ser um bom atrativo para um investidor que queira uma área que ele vai comprar com deságio e ele tem capital e ele tem força para isso. Vou dar um exemplo, tem uma rede de farmácias que compra só postos de gasolina. E ela sobe a rede de farmácia numa velocidade tão grande. Compensa, Alessandro? Compensa. Depende do passivo que tem embaixo. Então, provavelmente essas empresas ela já tem um estudo local das contaminações regionais. Então, quando aparece uma área, ele já sabe que tipo de contaminação tem lá, ele faz uma investigação um pouquinho mais profunda e fala, ponto, eu posso comprar. Entendi. Porque eu sei quanto eu vou gastar para remediar. A questão é você saber o problema que tem e procurar solucionar esse problema, né? Exatamente. Então, você, corretor, não fique pensando que uma área contaminada pode ser um prejuízo. Às vezes pode ser um negócio muito interessante. Não existe, existem situações, lógico, que não existe um tratamento, mas existe uma remediação. Então, tudo é possível. O importante é você estar sempre bem informado e passar sempre toda a informação para o proprietário e para quem está querendo comprar. É importante que ele saiba que a área dele é contaminada, que ela perde valor e para quem está querendo comprar, saber a informação correta. Então, gente, eu queria agradecer a participação de vocês nesse Cresce Esclarece e espero vocês a próxima semana. Muito obrigada.